Claro, pessoal, que o assunto do vídeo não poderia ser outro, será o fim dos concursos públicos nas áreas não típicas de Estado na administração pública federal. Eu vou te contar no vídeo de hoje. Ah, e fora Temer. Vocês sabem que eu tô nessa tentativa de postar vídeo todos os dias aqui no canal, postar conteúdo relevante pra vocês, então se inscrevam aqui no canal, não deixem de se inscrever e não deixem também de curtir esse vídeo aqui antes de tudo, porque é muito importante pra mim e não custa nada pra vocês, então se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem e também ativem o sininho pra receber sempre os vídeos antes de todo mundo. Então, se você não quiser ter que ficar vindo aqui procurar vídeo, embora você deva estar olhando sempre o canal, mas se você não quiser ficar aqui vindo procurar vídeo, se tem ou não tem, se inscreve e ativa as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo meu, beleza? E é incrível como a cada 2 semanas parece que agora tá aparecendo uma notícia nova do apocalipse zumbi, de que os concursos vão acabar, de que não sei o que e tal. E antigamente isso demorava pelo menos um pouquinho mais, mas agora tá incrível, tá? Tipo assim, 2 semanas, 3 semanas já tem uma notícia nova. É o fim da Justiça do Trabalho, depois é o fim dos concursos públicos, a terceirização, a LDO, não sei o que. Sério, é tão repetitivo. Se você tá no mundo dos concursos há algum tempo já, você já tá acostumado com isso, assim, porque a cada 2 dias parece que alguém diz que o mundo dos concursos vai acabar e todo mundo acredita. E, cara, eu escuto isso há tanto tempo. Então vamos lá falar sobre esse decreto, falar sobre as implicações desse decreto no mundo dos concursos públicos, sobretudo nas áreas que não são área fim. Então vamos lá, vamos tratar sobre isso agora. Eu tô com um decreto aqui na minha frente aqui, então se eu olhar aqui um pouquinho pro lado é porque eu tô olhando para ele. Vamos dar uma olhada e vamos ver o que exatamente o decreto fala sobre essas vedações, sobre as terceirizações, sobre as possibilidades e sobre as vedações quanto a essas terceirizações. O decreto fala, no artigo 3º dele, exatamente o seguinte: não serão objeto de execução indireta na administração pública federal, lembrando que esse decreto é somente para a área federal, os serviços que envolvam a tomada de decisões e posicionamentos e tudo mais, os que sejam considerados estratégicos para o órgão, os que sejam relacionados à polícia, regulamentação e outros mais. E aqui a gente já tem um ponto importante, porque eu vi algumas pessoas comentando que o decreto não deixava muito claro nem se a área de regulação poderia entrar ou não, e sinceramente falando, eu já não acho que esse decreto seja constitucional. Eu acho que facilmente ele vai ser derrubado quando contraposto ao artigo 37 da Constituição, mas ainda que esse decreto fosse considerado regular, ainda que esse decreto fosse considerado constitucional, para mim esse inciso 3º já retira totalmente os cargos de regulação ou qualquer cargo que tenha poder de polícia, que tenha poder de restringir as liberdades individuais dos cidadãos. E o inciso 4 desse artigo 3º, ele é o mais importante para nós, porque eu sei que muitos de vocês aqui estudam para técnico, analistas de tribunais, e vocês obviamente estão preocupados com a implicação desse decreto na nossa vida. E o inciso 4º fala exatamente assim: não serão objeto de execução indireta os serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade. Aí vem, exceto disposição legal em contrário, ou quando tratar de cargo extinto, blá 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 e tal. Esse ponto aqui é onde afeta diretamente os cargos de analista e técnico de tribunais, no meu entender. E por que afeta? Porque os cargos de técnico e analistas de tribunais, eles estão construídos em carreira, ou seja, dentro da carreira do TRT, dentro da carreira do TRE, dentro da carreira dos TJs, mas os TJs não importam para nós, porque esse decreto é só federal. E segundo a literalidade desse decreto, então a gente não vai poder ter essa terceirização dos serviços que sejam abrangidos pelas carreiras do órgão. Mas daí nascem alguns problemas, claro. A gente não pode simplesmente contratar alguém terceirizado para ser ou um técnico ou um analista de um tribunal. Mas a gente poderia, será, contratar alguém terceirizado
para, digamos, fazer alguns serviços que, em regra, são inerentes à carreira de técnico e de analista, mas mudando a nomenclatura do cargo, possam ser feitos por outras pessoas que não aquelas contratadas por meio de concurso público, esse é o ponto central e o ponto que a gente pode ou deve tomar muito cuidado. Porque a gente sabe que é serviço dos servidores, tanto técnico quanto analistas, pelo menos aqui no meu regional, se revezarem no balcão. Então, a cada dia da semana, por exemplo, na vara que eu atuo, a gente se reveza e cada dia da semana vai um para o balcão atender ao público, ou na verdade a gente não fica atendendo ao público propriamente dito, mas a gente fica fazendo os nossos serviços. Se chega alguém, a gente sai da nossa mesa, se dirige ao balcão e atende essa pessoa. Então, esse serviço então vai poder ser terceirizado por uma carreira que seja balconista de tribunal, ou seja chefe de balcão ou qualquer coisa do tipo, que não descreve exatamente as funções que estão no cargo de técnico ou de analista, mas que a gente sabe que na prática o técnico e o analista realizam. Eu realmente não sei, mas eu acredito que há essa possibilidade, principalmente se o gestor ou se o órgão não tiver bem intencionado na aplicação desse decreto. E aí o que acontece é o seguinte, vai acontecer como sempre aconteceu, vão entrar com ações, vão querer tirar os terceirizados, e aí isso vai gerar uma briga judicial, e o judiciário vai ter que intervir nisso e vai ter que acabar decidindo sobre o que é e o que não é o limite dessa terceirização. A gente sabe que na prática o que esse decreto aqui está tentando esmiuçar é que nem todos os serviços do tribunal hoje, por exemplo, são feitos por servidores de carreira. Por exemplo, é claro que os tribunais hoje contratam empresas terceirizadas para terceirizar a copa, por exemplo. Não é um servidor de carreira que faz o trabalho da copa, ou da limpeza das varas, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que há uma divergência muito grande entre qual seria esse limite da terceirização. Então, esse decreto ele vem para isso, mas se a gente não ficar ligado e se a gente não se atentar, amanhã ele pode estar sendo aplicado de maneira intencionalmente irresponsável, de modo a, sim, terceirizar funções que não deveriam ser terceirizadas. E a gente sabe claramente que numa vara do trabalho, por exemplo, um serviço de um analista ou de um técnico de tribunal pode influenciar, quando exercido de maneira errada, beneficiar algum processo, fazer com que particulares tenham um tratamento diferenciado na administração. E essa é a razão pela qual esses serviços eles não podem ser terceirizados e eles não deveriam ser terceirizados. E a gente sabe que muitas vezes a garantia do concurso público, da estabilidade, faz com que a gente possa exercer com mais isenção o nosso labor, o nosso cargo. E embora isso possa não ficar muito claro para quem vê de fora, porque acha que simplesmente é apenas o juiz que tem o poder decisório no processo, ou apenas o juiz que tem a capacidade de modificar um trâmite processual, a gente sabe que quando a gente atua na prática, muitas vezes isso não é verdade. Então, embora eu tenha muitas ressalvas quanto à estabilidade, quanto ao abuso dessa estabilidade por alguns servidores, eu sei da importância dela e sei que ela não deve acabar. Deve-se melhorar, deve-se avaliar os servidores e deve-se premiar os servidores que exercem as suas funções de maneira correta e de maneira assertiva, mas acabar com a estabilidade, colocar servidores para exercer funções que, embora não sejam típicas de Estado, mas na prática são típicas de Estado, sem a devida imparcialidade, sem a devida isenção, sujeitos a pressões externas, faz com que a gente possa ter dezenas e dezenas de distorções, tanto na nossa justiça, quanto nos serviços públicos de Estado, como agências reguladoras, que exercem função de poder de polícia do Estado, restringindo as liberdades individuais. Então, para concluir, eu não acho que os concursos de técnico e de analista vão acabar, porque se alguém amanhã, como espertinho, tenta passar um cargo que seja parecido, eu acho que vai chover de ações e vão fazer com que aquele órgão volte atrás, mas eu acho que a gente tem que ficar sempre ligado, sempre se policiando e sempre pensar muito bem em quem a gente vai eleger nas próximas eleições. A gente tem que ficar muito ligado na aplicação desse decreto e também no que vai acontecer daqui pra frente, tanto nesse governo quanto nos governos que vão entrar depois das eleições. E aí, pessoal, tô deixando para encerrar esse vídeo aqui agora, tô indo aqui pro trabalho e eu vou deixar duas mensagens para vocês. A primeira delas é o seguinte: eu não acho que esse decreto vai afetar cargos como analista e técnico de tribunais, eu não acho que esse decreto vai afetar quem estuda para TRTs ou quem estuda para TRS, pelo menos no curto prazo não, no médio prazo também não acredito, mas a gente tem que ficar sempre ligado e sempre diligente com a aplicação desse decreto no longo prazo, ou seja, com a criação por gestores não bem intencionados, a criação de cargos que façam o serviço que a gente sabe que era um serviço de analistas ou de técnicos de tribunais. Além disso, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte: não perca o tempo com elucubrações, não percam tempo com
achismos, não percam tempo com quem fala das coisas sem saber, sem ler, sem pesquisar. Por causa das redes sociais, a cada 3 meses isso vai acontecer. Então, se a cada 3 meses, ou menos, agora tá a cada 3 semanas. Se a cada 3 semanas você perder 2, 3 dias de estudo, achando que o mundo dos concursos vai acabar, você tá fora. Quando eu tava estudando, todo dia eu entrava no Instagram, todo dia eu entrava nas redes sociais e alguém dizia assim: porque os concursos vão acabar, porque a justiça do trabalho vai acabar, porque amanhã não sei o que vai acontecer, porque não vou mais chamar ninguém. No dia que eu vim fazer o meu concurso aqui, eu me lembro do dia da inscrição, na verdade, do meu concurso aqui. Eu me lembro de ter visto um post de um cara falando que esse concurso aqui era só caça-níquel, que não ia chamar ninguém, que o tribunal era muito pequeno. Até eu raciocinei sobre esse post e comecei a pensar se valia mesmo a pena vir pra cá, porque a justiça do trabalho tava na maior restrição de todos os tempos e que não tava chamando ninguém, nem nos tribunais que eram grandes, quanto mais agora, aqui, não sei o que e tal. Pois é. Se eu tivesse dado ouvido para eles, eu não tava vindo aqui trabalhar agora, hoje. Então, se liguem em quem vocês escutam, se liguem em quem vocês dão atenção e se liguem no tempo que vocês estão perdendo com mimimi, com desculpa, com gente que só te coloca para baixo, com gente que só gosta de falar que as coisas não vão dar certo, porque no final das contas, essas pessoas, ou elas fazem porque elas realmente não têm nenhum entendimento sobre o que é concurso público, ou elas fazem de má intenção para te tirar da briga e te fazer desistir do teu sonho. Então, se liguem nisso, em quem vocês estão escutando, e vão para cima, vamos estudar muito, porque enquanto eles estão falando, a gente está estudando. Enquanto eles estão pensando se a justiça do trabalho vai acabar, a gente está estudando. Enquanto eles estão pensando se não vai ter mais concurso, a gente está estudando. E hoje eu estou aqui porque eu estava estudando em todos esses momentos. E quem estava pensando, não sei onde é que está. Baby, baby, baby.